Hoje é dia daquele joguinho com cara de fase bônus, né? Se a gente não conseguir pontuar, não muda nada, continuamos ali na mesma posição na tabela, na mesma situação, mas se a gente conseguir um pontinho que seja, já melhora um pouco aí a nossa situação, né? Será que a gente vai conseguir? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão, pois é. Hoje às 8 horas da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco vai até o Pacaembu enfrentar o Santos, em jogo adiado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Pois é, depois aí de 24 rodadas, o Vasco vai voltar a ter o mesmo número de jogos que os outros times da competição, né? Pela primeira vez aí, depois de 24 rodadas, todos os times do Campeonato Brasileiro vão ter o mesmo número de jogos, o que mostra a confusão, a bagunça que ainda é o Campeonato Brasileiro, o tanto que a organização do Campeonato Brasileiro ainda tem que evoluir. E por falar em evolução, quem está precisando evoluir bastante também é o Vasco da Gama, né? O nosso time vai muito mal das pernas, não consegue se encontrar. Eu acho que o time vinha até começando a formar uma cara aí nos últimos jogos, né? No jogo contra o Vitória, depois no jogo contra o Flamengo. Parecia começar a ganhar uma identidade, um estilo de jogo. E aí no jogo contra o Bahia foi aquele balde de água fria. O time voltou a jogar muito mal, voltou a jogar de uma maneira muito bagunçada, como se a gente estivesse no começo da temporada. E não aí, ó, às vésperas de entrar em outubro, às vésperas de entrar na reta final do Campeonato Brasileiro. Por conta disso, esse jogo contra o Bahia, apesar de ter sido aí a nossa primeira vitória na competição depois de 5 rodadas sem vencer, né, foi bastante frustrante para mim. Quem acompanhou lá o pós-jogo da vitória contra o Bahia viu a minha frustração, porque eu acho que a gente voltou algumas casas, né? A gente vinha numa crescente, numa melhora do futebol, o que me deixava empolgado. Quem viu também o pré-eleição do jogo contra o Flamengo, onde eu apostei que o Vasco ia conseguir vencer, a gente acabou não vencendo, empatou, mas fizemos uma boa partida. Então depois, pro jogo contra o Bahia, eu também estava muito confiante. É aquele time que vinha melhorando, treinando, né? 6 dias para poder treinar. Estava na expectativa de que a gente fosse ver um time ainda melhor. Tanto que até fiz vista grossa para a questão dos desfalques. Mas aí, quando a gente viu a escalação que o Valentim resolveu colocar em campo para suprir as ausências aí por causa das contusões. Quando a gente viu como o time se comportou em campo, a impressão que me deu é que a gente voltou para estaca zero, que o Valentim está perdido, não sabe como arrumar esse time. E isso, repito, com a gente entrando aí na reta final do campeonato. Isso para mim é bastante desesperador, é bastante preocupante. Porque você pode argumentar aí, pô, a gente conseguiu vencer do Bahia, por que você está reclamando tanto? Conseguimos, mas o Bahia não é um time muito forte, a gente estava jogando em São Januário e mesmo assim a gente teve muita sorte. Conseguiu um pênalti ali, numa falha bizonha do sistema defensivo do Bahia. Esse pênalti também resultou na expulsão de um jogador do time adversário. Eles ficaram 60 minutos, 1 hora jogando com um jogador a menos. Isso faz muita diferença no futebol atual. E mesmo assim, ó, tivemos que suar para conseguir esses 3 pontos. Então me preocupa agora, projetando para esse jogo de hoje contra o Santos, que é um time muito mais organizado, que é um time com muito mais talentos individuais, com a gente jogando fora de casa, onde a gente não conseguiu nenhuma vitória no campeonato ainda, onde o nosso aproveitamento é muito pequeno. Me preocupa imaginar como é que vai ser a atuação do Vasco hoje à noite, né? E não só hoje à noite, antes fosse, porque hoje, que nem eu falei lá na abertura do programa, tem cara de fase bônus. Então, se a gente vier a perder, não chega a ser tão agravante, não vai mexer na nossa posição na tabela. Mas projetando para os próximos jogos, se a gente não vir hoje o Valentim acertando as besteiras que ele fez na escalação contra o Bahia e tirando da cartola soluções para resolver os problemas que as contusões trouxeram para o Vasco, vai ficar preocupante.
Eu repito, estou muito desmotivado depois aí de um mês de Tihu otimista. Agora eu acho que o Tihu pessimista veio para tomar conta, porque o jogo contra o Bahia me desanimou. E aí, para essa partida de hoje, eu tô até mais preocupado em ver essa questão aí do time se comportando em campo com a pontuação, porque realmente acreditar numa vitória do Vasco hoje é muito difícil. Um empate já seria um grande resultado, mas mesmo que o Vasco venha a perder, eu quero no mínimo ver um Valentim conseguindo resolver os problemas dele, né? Conseguindo pelo menos apontar uma solução para a bagunça que foi o Vasco contra o Bahia. Porque para mim, qual é que vinha sendo a solução do Vasco aí e qual foi o problema que o Valentim tem hoje para resolver? O Vasco começou a acertar o seu jogo, encontrar um estilo de jogo eficiente ali, por mais que muita gente reclame, quando o William Maranhão entrou na equipe, que ficou ali, jogamos com o De Sábato centralizado na cabeça de área, o William Maranhão jogando por um lado e o Raul jogando por outro. Essa formação com esse meio campo, que nem eu já falei nos últimos vídeos aí, essa formação, ela resolveu o problema no meio campo do Vasco, porque tanto o Raul quanto o William Maranhão são volantes velozes, que ajudam na compactação do meio campo, ajudam na marcação das laterais, ajudam nossos laterais na marcação, e isso deu uma consistência defensiva para o Vasco, sem tirar muito poder de fogo no ataque. A gente conseguiu fazer um jogo melhor contra o Vitória, e a gente conseguiu fazer um bom jogo contra o Flamengo com essa formação. Mas aí, depois do jogo contra o Flamengo, veio o problema que a gente vem enfrentando desde o início da temporada, jogador estourando, jogador se contundido, a gente perdeu Raul, a gente perdeu De Sábato, a gente perdeu Bruno Silva e com isso desmontou o esquema tático que vinha funcionando. Contra o Bahia, até por ser um jogo em casa, até por ser um jogo em que o Vasco tinha que vencer de qualquer jeito e tinha que ser mais ofensivo, o Alberto Valentim aproveitou para fazer essa formação mais ofensiva, com o Thiago Galhardo jogando de segundo volante, um meio-campo bem mais leve, um meio-campo bem menos combativo, que é o que vinha sendo aí para mim o ponto forte das escalações anteriores. Não funcionou, né? A gente perdeu muito o meio-campo, a gente começou a ter muito problema para segurar o ataque adversário nas laterais e nem para trazer uma eficiência ofensiva em compensação trouxe. Eu acho que o Thiago Galhardo, ele não é uma unanimidade para mim, não acho que ele é um jogador que está sendo prejudicado por não ser titular do time, não acho. Mas ele também não é um jogador tão ruim. Eu acho que se você bota ele mais próximo da área, ele tem o seu valor. Consegue tentar um drible ali, uma jogada, é um jogador que tem personalidade para tentar umas jogadas individuais que falta às vezes no Vasco. Agora, no que você recua ele lá para a cabeça de área, o que é vantagem lá na frente, vira desvantagem lá atrás. Porque ele, além de não ter uma marcação tão eficiente, enfraquece muito a marcação jogando como volante, ele ainda às vezes quer sair com a bola, quer sair driblando, quer sair tentando um passe mais complicado. E se isso lá na frente pode ser interessante, porque pode deixar um companheiro na cara do gol, pode deixar ele na cara do gol, lá atrás é problemático, porque se ele perde essa bola ali no meio campo, às vezes numa saída de bola do Vasco, se o adversário pega a bola nessa condição aí, pega a gente com a defesa toda desarrumada. E aí, se a defesa do Vasco arrumada já é problemática, quem dirá toda desarrumada, né? Então, eu acho que a gente já tinha visto isso contra o Ceará, quando era o Valdir o técnico ainda. Ele tentou botar o Thiago Galhardo ali de segundo volante, não funcionou. A gente viu agora contra o Bahia de novo. E espero que a lição esteja aprendida, espero que o Alberto Valentim não tente isso de novo. Sinceramente, eu acho que ele não vai tentar. Vou ficar muito surpreso se o Alberto Valentim vier para esse jogo contra o Santos fora de casa com uma escalação tão aberta quanto foi contra o Bahia, né? Só com um volante de formação, eu acho muito complicado ele apostar isso. Agora, como é que ele vai fazer para resolver também o problema? É difícil, porque, que nem a gente já comentou aqui, a maioria dos nossos volantes não estão em condição de jogo. Estão no departamento médico com previsão de voltar só muito lá para frente. Como é que ele vai resolver esse pepino? Não dá para saber. Os treinamentos aí, nas vésperas dos jogos, eles são fechados com o Alberto Valentim. A gente nunca sabe qual é a escalação que ele vai levar a campo, mas a gente pode aqui especular, até porque ele está sempre aprontando umas surpresas, né? O que eu acho? Se ele for insistir nessa linha de raciocínio que ele usou contra o Bahia,
uma equipe mais leve, uma equipe que teoricamente teria mais ofensividade, eu acho que ele vai quebrar a cara. A solução para mim, para o Vasco, passa por ambições mais modestas, passa em ir a campo com o objetivo ali de, se voltar com empate, tá bom demais, tentar se fechar lá atrás, jogar por uma bola, né? Jogar, que nem eu falo aqui, o problema não é você jogar recuado. O problema é você jogar recuado sem uma válvula de escape para oferecer um perigo ao adversário. Então eu acho que se o Vasco não jogar de uma maneira mais recuada, se fechar lá atrás, passar o ferrolho, óbvio, preocupado em tentar puxar um contra-ataque aí, com o Marrone, um Pikachu, um Kelvin que seja, se não for por aí, vai ficar muito complicado. Mas para isso, o Alberto Valentim vai ter dificuldade também, porque a gente já falou aqui várias vezes, os nossos volantes, os nossos zagueiros, estão todos machucados. Então como é que você faz? De onde você vai tirar material humano para conseguir fazer uma defesa mais sólida ali atrás? Fora que todos os problemas que a gente já tinha contra o Bahia, a gente ainda vai acumulando mais. É a triste história do Vasco, né? Rodada após rodada, não só os jogadores machucados não voltam, como a gente começa a ter novos desfalques. Os desfalques dessa rodada, quem são? O Maxi Lopes, né, que tomou o terceiro cartão amarelo, não é contusão pelo menos, volta na próxima rodada. E o Lennon, que já sentiu a contusão durante o jogo, foi substituído durante o jogo contra o Bahia e agora nem viajou para São Paulo, nem viajou para essa partida. E aí quando é contusão, amigo, a gente nem sabe, né, se ele volta pro jogo contra o Paraná ou não. E nem adianta procurar notícia aí, porque os caras falam que volta e chega na hora não volta, né? Então vai ficar essa incógnita, a gente só vai descobrir mesmo na segunda-feira se ele vai ter condições de jogo ou não. Aí já fica o mistério, né? Qual vai ser a escalação do Vasco caso ele opte por uma solução mais defensiva? O que o Alberto Valentim pode fazer? Já saiu a notícia também essa semana de que ele tá puxando uns garotos da base para treinar com os profissionais, entre eles um volante, Rodrigo, né? Uma das apostas do Vasco aí, mas para esse jogo ainda, pelo menos, ele não vai ser aproveitado, ele não está entre os relacionados para a partida de hoje. Então, que solução o Alberto Valentim pode trazer se ele quiser deixar o time mais defensivo? Por exemplo, na lateral direita, que ele não vai ter o Lennon. O natural ali seria botar o Luiz Gustavo na lateral direita. Ele já vinha jogando por aquela posição. É um jogador de mais marcação que pode anular melhor o setor ofensivo do Santos por ali, mas ele está na zaga. Se você puxa ele para a lateral direita, quem você vai botar na zaga? O Oswaldo Henriques, que está voltando de lesão agora? Pode até ser. Pode ser até uma solução. Mas aí, como é que você resolve o meio campo? Se você quiser voltar a deixar o meio campo mais combativo, quem que você vai escalar ali? Você tem o William Maranhão, que é um volante mais brigador, e depois disso, quem que você tem de volante? O Andrei, o Bruno Consendei, que são volantes muito mais ali de jogar com a bola no pé do que de marcar, não são grandes marcadores. Talvez por isso até não tenham sido tão aproveitados, né? O Andrei, ele parece que não caiu nas graças do Alberto Valentim, tem aparecido aí como segunda, terceira opção na hora de fazer uma substituição. Bom, eu vou falar o que eu faria nessa situação, tá? O que eu faria? Eu botaria o Oswaldo Henriques no lugar do Luiz Gustavo na zaga, sim, mas eu adiantaria o Luiz Gustavo para jogar de volante, para jogar de primeiro volante. Por quê? Com o Luiz Gustavo jogando de primeiro volante, a gente pode voltar a botar o William Maranhão na sua posição original, na posição onde ele apareceu para o time e onde ele estava jogando melhor, que é como um segundo volante ali mais pela esquerda, até para ajudar o Ramon na marcação. E do lado direito, na falta de um Raul para jogar ali pela direita, né, que está machucado, eu iria com o Andrei mesmo. Não vai ter a mesma velocidade que o Raul, não vai ter também a mesma combatividade que o Raul, mas é o jogador mais próximo dessas características que a gente encontra no elenco. Então tem que testar com ele. Com isso, eu tentaria fazer o Vasco voltar a uma escalação mais próxima possível, o mais próximo que dá com as peças que a gente tem, daquela escalação, daquela formação com qual o Vasco estava jogando o melhor futebol nos últimos tempos aí, que foi na partida contra o Flamengo. Fica a questão da lateral direita, né? Quem ocuparia ali a lateral direita? Não vai ter solução perfeita. Fala-se em Rafael Galhardo jogar ali. Não me agrada, não me agrada. Eu acho que eu tentaria o Pikachu mesmo. Por mais que eu reconheça que com isso o setor vai ficar meio enfraquecido, né? O André já não é o melhor dos marcadores para jogar por aquele setor. O Pikachu também não é um lateral muito defensivo.
Ali pela direita vai jogar quem? Oswaldo Hernandes, fora de ritmo. Talvez isso fosse deixar nosso setor direito muito enfraquecido. Mas eu não sei, talvez inverter. Bota o William Maranhão jogando pela direita para reforçar um pouco mais esse setor. Deixa o Andrei na esquerda, que já vai ter o Castan e o Ramon, que são mais calejados, têm mais experiência, né? Pode ser uma solução também. Enfim, eu não vou nem dar aqui a escalação provável, porque eu não tenho a menor ideia do que o Valentim vai tirar da cartola hoje. Isso a gente só vai descobrir ali, faltando 1 hora para o jogo, mais ou menos, quando eles liberam a escalação. Eu vou então, para compensar, falar como eu escalaria o Vasco, né? Vou fazer aqui a escalação do goleiro ao ponto esquerda de como eu escalaria o Vasco para hoje. No gol, Martin Silva, que depois que perdeu a braçadeira de capitão, voltou a jogar bem, né? É a maldição da braçadeira. Depois que ele perdeu a braçadeira de capitão, fez um bom jogo contra o Flamengo e, fechou o gol contra o Bahia. E aí o jogador que herdou a braçadeira dele, que foi Ramon, fez 2 partidas pífias, né? Jogou mal contra o Flamengo e jogou pior ainda contra o Bahia. Se for isso, se for a maldição da braçadeira, bota o Vasco para entrar sem capitão, porque não estamos podendo contar com um jogador em má fase agora não. Então, voltando para a escalação, Martin Silva no gol, né? Na lateral direita, Pikachu, paciência, por mais que ele tenha problemas defensivos, e eu gostaria de ver um Vasco bem fechadinho lá atrás hoje, é a melhor opção que a gente tem. Confio mais no Pikachu do que no Rafael Galhardo, fora que ele pode ser uma opção de contra-ataque, se tiver com fôlego, se tiver nas condições, então eu iria com o Pikachu. Na zaga, além do Leandro Castan, traria de novo o Oswaldo Henrique, vai entrar fora de forma, vai entrar aí, ele mal jogou pelo Vasco, já se machucou, ficou um tempo fora, mas é um risco que a gente vai ter que correr, paciência, com metade do elenco machucado não tem para onde correr, vamos ter que apostar nisso mesmo. Então Oswaldo Henrique ali jogando pela direita, e na lateral esquerda insistir com o Ramon também, por pior fase que ele esteja, só nos resta torcer para que, né, em 2 dias ele tenha melhorado, sei lá o que possa ter acontecido, ele faça um futebolzinho um pouco melhor. No meu campo aí, do meu para frente, que é realmente onde está o abacaxi que o Valentim tem que descascar, eu, que nem já disse, iria com Luiz Gustavo jogando de primeiro volante, cão de caça ali, tentando desarmar o que dava, sendo apoiado pela direita, para poder ajudar um pouco mais o Pikachu ali, pelo William Maranhão, pela esquerda, pelo Andrei, que é quem tem mais as características aí de volante que pode sair para o jogo, e no meio, centralizado ali, para armar o jogo, para tentar lançar a bola para os atacantes, eu iria com o Fabrício, que eu acho que fez uma excelente partida contra o Flamengo. Não foi tão bem contra o Bahia, mas quem foi, né? Eu insistiria apostando no Fabrício ali no meu campo. E na frente, eu não gostaria de ver o André Rios, né? Na verdade, procuraria outra opção. Mas como eu sei que isso é impossível, não adianta também eu ficar viajando aqui, botaria o André Rios jogando mais centralizado, né? Jogando como centroavante mesmo. E para jogar do lado dele, eu apostaria no Marrone, que tem velocidade, pode ser a válvula de escape aí, que a gente tem falado tanto, né? O garoto fez aí o primeiro gol pelos profissionais contra o Bahia, deve estar vindo cheio de confiança, deve vir abusado, vai partir para cima dos santistas, então eu apostaria no Marrone. Caso o Valentim não queira, acha que é muito garoto, não dá, tem outras opções aí, pode ser até o próprio Thiago Galhardo, que nem eu já falei, jogando mais na frente, eu acho que ele ajuda mais o Vasco do que jogando lá atrás, eventualmente um Kelvin, se ele quiser, mas seria realmente a minha terceira opção. A minha preferência seria mesmo se ele apostasse no Marrone. Vamos torcer para isso acontecer. Beleza, galera? Vamos ver então, né? Vamos ver o que o Valentim vai aprontar mais tarde aí, se ele vai fazer uma escalação parecida com essa que eu sugeri ou não. Se ele vier muito aberto, se ele mudar pouca coisa ali, insistir com o Thiago Galhardo jogando de volante, botar um Rafael Galhardo jogando na lateral direita, aí, amigo, aí vai ser complicado. Eu acho que a gente não vai dar nem pro começo. Com menos de 20 minutos, a vaca já vai ter ido pro brejo. Se ele fechar um pouquinho mais o time, montar um time aí com uma escalação mais próxima com essa que eu falei para vocês, aí quem sabe? A gente não consegue segurar um empate, quem sabe com um pouco de sorte não consegue nem arrancar uma vitória aí, de repente num contra-ataque, né? Naquela história de jogar por uma bola, quem sabe a gente não consegue. Eu vou estar lá no Pacaembu, apesar de estar meio desmotivado com o time, não vou perder essa oportunidade, vou estar lá no Pacaembu para acompanhar a equipe, então até por conta disso, esperem aí um pós-jogo um pouco depois,
Vou tentar gravar lá do estádio, mas só vou conseguir subir o vídeo quando chegar em casa, né? Então deve sair um pouquinho mais tarde, mas se tudo der certo, eu vou estar lá no Pacaembu para assistir essa partida. Queria ver uma boa atuação do Vasco, queria ver de preferência uma vitória, mas vou ser mais pragmático e vou ser mais pessimista aqui e vou apostar que o Vasco perde. Eu acho que se a gente for analisar friamente aí, tirando o clubismo de lado, tá difícil de imaginar o Vasco voltando com algum pontinho do Pacaembu, mas vou torcer para me surpreender novamente, né? Vou torcer para o Vasco surpreender a gente novamente e fazer uma boa partida. Se não conseguir um empate que seja, que no mínimo consiga aí trazer de volta para mim as esperanças da gente ver um Vasco competitivo até a final da competição. Pelo menos isso, né? Mas eu vou apostar aqui, então, Vasco 0, Santos 2. Vai, Vasco 0, Santos 2. E vamos torcer aqui para, mais uma vez, o que eu falar sair errado e o Vasco sair com outro resultado. Beleza, galera? Então é isso. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e de voltar mais tarde. Porque se tudo der certo e nada der errado, logo depois do jogo, hoje um pouquinho depois do jogo, na verdade, né? A gente vai estar de volta aí para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.